Prazer a todos, aqui quem fala é André de Lima e eu estou com vocês para apresentar o tema O que as imobiliárias esperam dos corretores de imóveis. Eu sou founder da Mate, da Terrais e embaixador da Proprimetries, uma empresa de Santa Catarina focada em criação de inovação e startups. E além da parte profissional, sou o pai do Benjamin, tenho um cachorro chamado Logan e noivo da Mariana. E quando a gente se depara com o tema do que as imobiliárias esperam dos corretores, a gente tem que lembrar que empresas são formadas de pessoas, né? E a gente deve sempre se perguntar o que as pessoas valorizam e procurar fazer uma discussão um pouco mais ampla. Durante toda a história, a gente sempre se deparou com pessoas de muito sucesso em suas áreas e bastante renome, que sempre trouxeram a público, né, o quão importante o aprendizado constante, o suor, né, a vontade, né, de perseverar. Então a gente sempre se depara com questões comportamentais quando a gente fala de sucesso e o que a gente espera de um grande profissional, correto? E o que eu trago para vocês aqui, em questão de curiosidade, é algo chamado viés natural. O viés ele é uma tendência, no sentido mais comum, e é uma distorção do julgamento observador. Tá? Então é quando a gente tem uma crença irracional, mas que é entendida por todos daquela maneira. Então isso a gente chama um viés. Tá? Até trago dentro do slide a comparativa, né, do Capitão América, que ele é um menino franzinho e do nada, né, ele virou um super-homem, como se fosse uma fórmula mágica. E também trazendo um pouquinho mais para a nossa realidade, falando do viés natural, que é o quê? É a crença de que uma pessoa, ela cresce e nasce com dons naturais e por isso ela vai se dar muito bem na vida. Isso está dentro do nosso DNA e a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, quando a gente compara ali Messi e Cristiano Ronaldo, a gente traz dois grandes jogadores, acho que todo mundo conhece. Então o Messi tem 800 gols, o Cristiano Ronaldo tem 830, mas por mais que eles sejam dois ícones, dois grandes jogadores com números bem parecidos, os outros jogadores entendem que o Messi é o melhor do mundo, né? Então quase o dobro. A população entende que ele é o melhor do mundo e ele ganhou muito mais prêmios individuais do que o Cristiano Ronaldo. E o que casa com essa ideia de viés natural do slide anterior, né? A gente acredita que o super-homem, né, o super-herói, o Capitão América, ele, do nada, ele tem aquela habilidade natural em si e ele nunca, sendo um rapaz franzino, iria chegar lá pelo seu próprio esforço. E a grande pergunta é, o trabalhador normal, ele acredita que se esforçando ele chegará no sucesso ou não, né? Esse viés natural, ele dita a nossa vida, e foi o que essa pesquisadora, né, da Universidade de Londres trouxe pra gente, né? Ela pesquisa e examina processos psicológicos que influenciam a tomada de decisão, a percepção interpessoal. Então ela fez um estudo tentando provar isso. E desses estudos ela trouxe vários experimentos, né? Então eu vou destacar um deles e vou passar pelos demais, vocês podem pausar ali e dar uma lida, mas esse eu acho que é o mais claro, né? Que ela pegou o mesmo músico, ele muito bom, né? Passou por várias orquestras, tocava violino, se dava sempre super bem, e pediu para os pares deles, né, outros músicos avaliarem, né, se ele é um profissional competente o suficiente para ser selecionado para um trabalho. E junto com a gravação que ele enviou uma biografia, né, falando que ele nasceu com aquele dom, e no outro ele enviou uma biografia falando que ele trabalhou muito para chegar até lá. Né? E o resultado foi que os participantes deram uma avaliação significativamente maior, né, para o que tem a biografia falando que ele nasceu daquela forma. Então foi a forma dessa pesquisadora comprovar que o que importa mesmo para o ser humano muitas vezes é ele crer que ele nasceu para aquilo e que nada mais importa. Então isso daqui vale também para o âmbito empresarial, vale com crianças, desde quando a gente tem 5, 6 anos, a gente já apresenta esse viés. E a grande pergunta é essa, a maioria dos seres humanos, né, acredita no viés natural, o que você, corretor de imóveis, acredita? O que você espera de um corretor? E acho que a grande questão é essa, a gente quer saber o que as imobiliárias esperam, é o que você espera também, como você vai se posicionar no que você vai acreditar para se desenvolver. Então, a gente fez uma primeira pesquisa com mais de 3 mil corretores. Um quarto deles falou que gosta de trabalhar com pessoas e sempre me disseram que eu seria um bom vendedor, que esse era um grande fator que motivava eles a se tornar um corretor de imóveis. Então 24%, né? Com certeza é uma fatia muito relevante. Tá, mas vamos colocar essa pesquisa agora e fazer ela com viés natural, né? O que acontece se a gente perguntar e der a opção, né? Eu acredito que eu tenho um talento natural para vendas e relacionamento. Esse número também se manteve em 4.
Então o que isso nos diz? Que pelo menos um quarto de todos os corretores que entram no mercado, eles entram não pelas suas experiências passadas, não pela sua qualificação, não por algo comprovado realmente, né, ou um sucesso passado. Não, ele entra porque ele acredita que ele tem um talento natural. E o que ele faz com isso depois é a grande questão, né? Falando agora de imobiliários e gestores, né, a gente traz um pouquinho essa nossa conversa, essa nossa construção do viés natural, de que as pessoas tendem não somente a acreditar, né, que elas nasceram para aquilo, mas também tomam decisões de carreira. A gente traz para o âmbito de imobiliários. E quando a gente vai falar de recrutamento e seleção, a gente divide muitas vezes em soft skills e hard skills. Tá? Então, soft skill, você já deve ter ouvido falar, é a disciplina para se qualificar. Né? A pessoa ela tem uma disciplina e sempre está se qualificando, ela trabalha em equipe, ela tem paixão para ser consistente. Então, quando questionado, assim, estudo no LinkedIn, o que eles levam em consideração na hora de contratar, 30% falam em soft skill, mas na hora de demitir, 45% só falam em soft skill. No nosso mercado, quando a gente fala com as imobiliárias, claro que eles se interessam, né, por experiência, por habilidade, por conhecer curva de juros, por conhecer de empreendimentos da região, mas o nosso mercado ele é muito aberto para pessoas que querem entrar nele e são proativas, empreendedores e não somente profissionais, não somente a pessoa ter se qualificado no TTI é o suficiente para eles. Eles realmente buscam isso, tá? Então, comunicação, empatia, ética, proatividade, pensamento crítico, liderança são soft skills. Quando a gente traz ainda do lado do futebol, eu vou trazer aqui 3 soft skills que são muito importantes para o nosso mercado, tá? Então, um esforço árduo para tarefas que exigem cooperação. As pessoas tendem a preferir aqueles que demonstram esforço em vez de talento natural, é quando o viés é quebrado. Então a gente traz o Cafu, que nem é muito conhecido, mas é um dos jogadores do mundo que tem mais títulos. A confiança, tá? Esse vídeo é bem legal, ele relata o quanto um profissional em que eu posso confiar é muito mais bem quisto numa empresa do que um profissional que é super competente, né? Então ele traz essa curva de confiança e habilidades. Vocês depois podem dar uma pesquisada nesse vídeo, vai estar o link na apresentação. E aqui também a paixão por aquilo, né? Então, ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que se esforça para estar sempre se qualificando e trabalhando em equipe, e ser uma pessoa que tem a paixão pelo que faz. E aqui a gente traz o Max Verstappen, que é tricampeão de Fórmula 1, que além de correr nas ruas, né, correr na Fórmula 1, ele também é campeão de simulação. Então ele faz isso como trabalho e fora do trabalho dele. Então a gente faz essa triade, esforço, confiabilidade e paixão. A gente tenta, né, através dessa apresentação, trazer para vocês o quê? Claro, você pode ter um viés natural para aquilo, mas às vezes você acredita muito mais que você vai ser um bom corretor do que realmente você se esforça e está disposto a se desenvolver, né? Então, falando de soft skills, esforço, confiabilidade e paixão. E agora falando de hard skills, que é também muito importante, né, que é relacionado a experiências passadas, não há um senso de urgência a ser ensinado. As imobiliárias, elas não exigem que você entre lá sabendo tudo, elas realmente estão dispostas a desenvolver vocês. Quando a gente vai falar, né, nas demissões, na mesma pesquisa do LinkedIn, somente 11% das demissões são realmente executadas porque faltou algum conhecimento técnico passado. E aqui a gente traz um profissional T. Isso daqui é algo do mercado de tecnologia que a gente consegue facilmente adaptar ao nosso mercado, né? Onde a gente tem uma curva, no topo do T ali a área generalista e a área especialista. O que a gente tem visto quando a gente olha para a hard skill, né, trazendo agora a nossa apresentação para esse lado, que soft skill é importante, mas a gente também quer saber que a gente precisa aprender de técnico, né? A gente tem hoje profissionais que têm uma camada muito grande de conhecimento generalista e eles são especialistas em uma ou outra determinada área. Isso é algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. As pessoas hoje elas são muito mais produtivas através da tecnologia e têm um conhecimento muito mais amplo e conseguem fazer muito mais coisas sozinhos. Aí aqui é uma adaptação para o corretor. É um exemplo, né? Cada um pode construir o seu T-shape se desejar. E a gente vai ter aqui a área especialista, né, em vendas e networking, que na parte superior vai ter transações imobiliárias, construção de relacionamento, modalidades no mercado, né, venda, locação e etc., personalização de atendimento. Mas além disso, hoje um profissional ele tem um leque muito maior de aprendizados, né, de conhecimento generalista que ele deve ter. Marketing digital, uso eficiente da tecnologia com CRM, organização, gestão do tempo, habilidade de comunicação, negociação.
Então aqui é até para vocês se inspirarem, né, e criarem um planejamento, né, de estudo e de qualificação futura. E assim a gente encerra, pessoal, passando pelo quê? Pelo viés comportamental, né, o viés natural do ser humano, passando pelas soft skills e a sua importância, né, de não acreditar somente de que você nasceu com aquela habilidade, mas que você também precisa ter as competências para se desenvolver, ser confiável e ter paixão pelo ramo imobiliário, e também passando pelas hard skills, né, trazendo um pouquinho do T-shape, né, do que um profissional precisa para ele ter um conhecimento amplo generalista na sua área, mas também para ele não deixar de ser especialista.